Olá, tudo bem? Você quer descobrir qual é o seu contraste pessoal em casa? Vem comigo então que eu vou te dar uma aula super gratuita sobre como você pode encontrar o seu contraste pessoal em casa mesmo. Então vamos lá? Vem comigo! Olá! Para quem não me conhece, sou a Val Cancelier, sou consultora de imagem e analista de cores e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre contraste pessoal. Eu vou te ajudar a descobrir o seu nível de contraste pessoal em casa. Mas antes de mais nada, nós precisamos entender o que é esse contraste pessoal e para que serve, não é mesmo? Então vamos lá. O contraste pessoal, ele é nada mais do que a diferença entre a nossa cor da pele, dos olhos, da sobrancelha, da raiz do nosso cabelo ou da raiz ou do nosso cabelo quando ele está na sua cor natural, da cor da boca, enfim, as cores que estão presentes na nossa imagem, elas têm aqui uma diferenciação na sua tonalidade. Então, essa diferenciação nós chamamos de contraste pessoal, é o nosso nível de contraste pessoal. Então, tem pessoas que têm nível médio, nível alto e nível baixo de contraste. E esses níveis também estão presentes nas peças que nós usamos, nas blusas, nos vestidos, nas roupas, na maquiagem, né, na tonalidade das cores que nós usamos. Ela pode replicar, essas cores podem replicar o nosso nível de contraste ou não. Os acessórios, né, as cores das roupas, as estampas, principalmente as estampas, a identificação do contraste pessoal nos ajuda muito a identificar aí quais são as melhores estampas para que a gente possa usar e quais são as melhores cores, as tonalidades que a gente pode usar para que fiquem harmônicas com o nosso contraste pessoal, para que reproduzam esse nosso nível de contraste. Então, além dos contrastes baixo, médio e alto, nós também temos os intermediários, que é o contraste médio para baixo e médio para alto. Então, são aquelas pessoas cuja imagem, elas têm aqui um nível de contraste médio, então um médio contraste entre olhos, entre sobrancelhas, entre pele, né, cabelo, porém é um médio contraste que é puxando para o baixo, certo? E tem aquelas que tem um médio contraste puxando para alto. Então, não é nem alto e nem baixo, ele é médio para alto, certo? Nem médio, ele é médio para alto. E o baixo também dessa mesma maneira, ok? Então, para exemplificar, eu vou te dar um exemplo de um baixo contraste. Veja essa peça, essa bermudinha. Olha a estampa dela, as cores, né? Porque é muito importante a questão das cores, né? Principalmente que elas estejam na nossa paleta de cores para que possa harmonizar, né, conosco. Não basta somente usarmos estampas conforme o nosso contraste, mas é muito importante também que a gente use conforme as cores que estão na nossa paleta de cores para que a gente mantenha essa harmonia. Então, você percebe que, olha, as cores da bermuda com as estampas, elas não estão contrastando tanto, elas são cores bem próximas. E então, as cores das estampas e do fundo da bermuda estão próximos, então ela tem o quê? Um baixo contraste. Então, vai ser bom para quem? Para as mulheres que tem, para as pessoas, né, em geral, que tem baixo contraste nos olhos, nas cores dos olhos, da sobrancelha, dos cabelos, da pele. Essas cores que estão na sua imagem, elas são próximas. Então, a gente se refere a essas cores que são próximas como baixo contraste, ok? E aí, nós temos também um médio contraste. O médio contraste, você já pode perceber que as cores, elas são contrastantes, porém não tão contrastantes. Elas têm aqui um contraste, mas não é tão baixo como essa bermuda e não é tão alto. Vou te dar aqui outro exemplo, com essa peça. Olha, tá vendo? Isso aqui é uma saia. Olha, as cores da saia, elas são bem mais contrastantes do que as cores que estão presentes aqui nessa blusa.
essas cores, elas não estão contrastando tanto como as cores dessa saia. Então, essas cores aqui, elas são de alto contraste. Então, essa estampa, essas cores, essa estampa, ela é de alto contraste. Então, pegue aí na sua casa, procure aí uma blusa, procure aí um tecido, que você consiga identificar aqui, né? Tente identificar o médio no tecido, o baixo e o alto, e coloque aí próximo a você. Tente identificar se as cores dos seus olhos, a cor dos seus cabelos, se elas são próximas, se elas são bem próximas à sua pele, se elas são bem próximas, ou se elas têm aí bastante contraste entre elas. As cores do seu cabelo são bem escuros, as cores da sua a cor da sua pele é bem clara, a cor do seu cabelo é bem escura, então aí nós podemos dizer que você tem um alto contraste, ou um médio para alto contraste, que é aquele contraste que não é tão alto, mas que sai do médio, que pode usar cores um pouco mais contrastantes, que pode usar estampas um pouco mais contrastantes, né? Então, se você tem bastante contraste nos olhos, né? Exemplo, uns olhos bem escuros, cabelo bem escuro, uma pele bem clara, como geralmente é uma pessoa de inverno, por exemplo, um inverno puro aí, por exemplo, você vai conseguir aí usar estampas também de alto contraste, né? E que vai harmonizar, a estampa não vai chegar primeiro que você, e você vai conseguir usar aí uma maquiagem que também vai replicar esse contraste, ou uma blusa, uma cor em um tecido liso, numa cor lisa, que também vai contrastar com a sua imagem e vai manter essa harmonia, vai replicar. Ou ao contrário, se você é de baixo contraste, então procure usar o baixo contraste também na sua imagem, replicar isso, né, na sua maquiagem, nos seus acessórios, aí nas estampas e na sua vestimenta. Ok? Então, o contraste, ele vai te auxiliar nisso, para que você possa encontrar as melhores estampas para você, que você possa encontrar as tonalidades das cores melhores para você, também para você replicar na sua imagem e valorizar os seus traços naturais, mas é claro que você não pode esquecer que encontrar a sua paleta de cores para que você possa usar aí na sua estampa e nas cores da sua imagem, para que possa te ajudar a harmonizar mais, porque não adianta você usar uma estampa de baixo contraste, por exemplo, identificar que suas cores é de baixo contraste, né? Sua imagem possui um baixo contraste, e aí você vai e compra uma blusa que tem aí as cores de baixo contraste, né? Que não são só cores claras, tá, gente? Não só são cores claras. O baixo contraste também estão nas cores escuras, estão nas cores suaves, na intensidade das cores, enfim. Tem muita coisa, né, por trás da análise de cores, né? Não é só a questão do contraste que vai trazer essa harmonia, mas o contraste ajuda muito, tá? Direciona para suas melhores cores, né? Então, assim, não adianta você comprar só as suas roupas e a sua maquiagem com base no seu contraste, sem identificar também as suas melhores cores, porque se a sua estampa está no seu nível de contraste adequado para você, mas as cores não estão, não vai harmonizar também, certo? Eu espero que tenha te ajudado. Existe também, quero dizer que existe também a técnica da escala de cinzas, que você pode também tá usando para encontrar o seu contraste pessoal. Essa escala de cinza, para você usar, você pode encontrar na internet, tem, só que é um pouquinho mais complicado para você entender, então, assim, seria uma outra aula para ensinar a usar a escala de cinza, né? Ela traz uma precisão ali, bem interessante, para quem é consultor, é interessante de usar. Eu uso bastante os tecidos porque eu tenho prática, então, assim, eu consigo identificar com facilidade. Mas a escala de cinza é bem interessante de usar, porém, aí você tem que
né? Tem que ter um outro vídeo para estar te ensinando certinho. Mas eu espero que com esse vídeo você consiga identificar aí o seu contraste pessoal, o seu nível de contraste pessoal. Comenta aqui, eu quero saber se deu certo, tá bom? Para que eu possa saber se eu ajudei realmente. E se você quiser descobrir quais são as suas melhores cores, eu faço análise de cores, análise da coloração pessoal. Então, assim, é só clicar ali no link que está no meu Instagram, no meu perfil do meu Instagram. Ali tem o meu contato, tem o link do WhatsApp, tem o site, ou me manda uma mensagem no direct, que a gente vai descobrir quais são as suas melhores cores. Espero que tenham gostado. Beijos, tudo de bom!